Quem aqui nunca fez um bolo solado que atire a primeira pedra, né, gente? O que eu posso ter feito de errado para esse bolo ficar solado? Gente, tem muitas causas, tá? A primeira delas é a temperatura do forno, tá? Vamos começar pelo mais simples. O seu forno estava pré-aquecido? Estava numa temperatura bacana para você colocar esse bolo? Então, primeira coisa, o forno. O forno tem que estar numa temperatura boa, mais ou menos entre 180 a 200 graus, quando você vai introduzir esse bolo, tá? Porque no momento que eu abro, ele já começa a esfriar. Então, eu tenho que ter um calor suficiente para eu colocar esse bolo, fechar a porta do forno e ele ainda permanecer quente, tá? Então, uma das causas é a temperatura do forno. Uma outra causa muito comum que eu sempre vejo é o batimento do bolo depois que você coloca a farinha. Então, quando eu acrescento o trigo no meu bolo, o que eu tenho que fazer? Mexer delicadamente. Por quê? Se eu mexer esse bolo vigorosamente, o que eu vou ter? Eu vou ter um desenvolvimento do glúten. Onde eu quero desenvolvimento do glúten? Em receitas como pães, por exemplo, tá? Então, para eu ter um pão, eu preciso que esse glúten se desenvolva, estruture, para eu conseguir assar esse pão e ele se manter firme, tá? A estrutura de um bolo é muito mais leve, é um outro método, um outro processo. Se eu começar a mexer ou bater na batedeira por muito tempo, esse glúten vai começar a se desenvolver. Nesse momento, a única coisa que você tem garantido é um bolo solado. Então, é desnecessário, depois de você pôr o trigo, bater muito. Você simplesmente mistura. Eu gosto de misturar sempre com fouet, para não cair em tentação de ficar lá mexendo eternamente, tá? Então, o fouet, ele vai dissolver qualquer bolinha que tenha de açúcar, trigo, qualquer coisa, e aí tira de você aquela tentação de ficar lá no seu bolo. Uma outra causa é receita desequilibrada. Então, assim, eu tenho uma porcentagem certa de açúcar, de líquidos, de farinha, de fermento ou outra coisa que vá no seu bolo, como, por exemplo, legumes ou frutas, tá? Então, assim, quando essa quantidade de qualquer ingrediente está desequilibrada, ou mais ou menos, a tendência do meu bolo é solar, tá? Então, essas são as 3 possíveis causas para o seu bolo estar solando.